Olá, queridos, amados, novamente aqui para compartilhar com vocês uma mensagem, uma palavra de Deus para os nossos corações, uma reflexão muito profunda mesmo, do ser humano quando chegar nesse nível aqui, esse nível que chegou Estevão, o nível que chegou todos os apóstolos, Jesus, que deram sua vida por amor a Cristo, que para eles não tinha tempo ruim, podia acontecer o que acontecesse. Eles nunca negaram a Cristo, nunca negavam a Cristo. Foram mortos, crucificados, cortados ao meio. E hoje eu venho falar de Estevão. Estevão foi apedrejado. E no momento que ele estava sendo apedrejado e morto pelos seus opositores, ele clamou a Deus que Deus perdoasse os pecados daqueles que estavam fazendo mal a ele, daqueles que estavam matando. Porque o que tinha dentro de Estevão era uma presença tão grande. Ele estava movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que para ele aquilo não era nada. Para ele aquilo era só um momento que ia passar e logo ele estaria na glória com o Pai Celeste. Então, naquele momento, a palavra de Deus diz aqui em Atos 7:55, que Estevão, deixa eu ler aqui para vocês verem, olha. O nosso título de hoje fala movidos pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus fala assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então Estevão viu os céus abertos, Jesus à direita de Deus, e ele só teve aquela visão maravilhosa do céu. E naquele momento que ele estava sendo apedrejado e morto, o que ele sentiu é de clamar a Deus por aquelas pessoas. Então, queridos, quando estamos cheios do Espírito Santo, quando somos movidos pelo Espírito Santo, pode estar acontecendo o que for, nós temos paz, nós temos tranquilidade, domínio próprio. Nós não agimos com as nossas próprias vontades, falamos o que vem na boca de qualquer maneira, não. Quando nós estamos cheios de Cristo, movidos pelo Espírito Santo, a nossa motivação é diferente. Estevão orou, Estevão pediu a Deus que perdoasse aqueles opositores. Então, vamos ler aqui o nosso texto que fala assim: em meio às altas demandas do dia a dia, muitos acabam não dando atenção às orientações do Espírito Santo. É como se tivesse um oceano de oportunidades diante de nós, mas estamos nos contentando apenas em molhar os pés na beira da praia. Deus quer que a gente mergulhe, que a gente vá mais fundo, mergulhe nele, seja cheio dele, cheio do Espírito Santo, Não só que a gente fique na beiradinha molhando só as pontinhas do pé, mas que a gente conheça em espírito e em verdade ao nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vê que palavra forte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer penetrou ao nosso coração que Deus tem preparado para nós que o amamos, A Bíblia nos chama a profundas experiências, a ter uma vida debaixo da liderança do Espírito, como Estevão teve. Esse homem foi perseguido e morto por sua fé em Jesus, e prestes a morrer, intercede por aqueles que o matariam, e clamou a Deus para que perdoasse os pecados dos seus opositores assassinos. Você acredita que um ser humano por si conseguiria agir dessa maneira?
tem alguma possibilidade, querido, de estarmos sendo apedrejados. Imagina o tamanho da dor que é morrer apedrejado, meu Deus. Graças a Deus não precisamos passar por essas dores e aflições pelo nome de Jesus, né? Porque imagina o tamanho da dor de Estevão ali sendo apedrejado e ainda assim pedir para que Deus perdoasse, né? Ainda assim ele intercede por aqueles que o matariam e clamou a Deus para que perdoasse os pecados de seus opositores assassinos. Então não tem como, queridos. Não tem como um ser humano comum agindo com seus sentimentos de ser humano comum, não estando cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, agir dessa maneira no momento que está sendo apedrejado e morto. Então, como Estevão, somos desafiados a viver em constante comunhão com o Espírito, permitindo que Ele transforme cada aspecto da nossa vida. Mas isso requer mais do que uma simples disposição. Exige humildade, rendição, obediência e uma busca constante da tua presença, né? Esse comportamento de Estevão só foi possível, pois, como o texto diz, ele estava cheio do Espírito Santo. E o que precisamos fazer para ser cheios do Espírito Santo? Olha só, requer de nós não só uma simples disposição, mas exige humildade, rendição, obediência e uma busca constante por sua presença. O Espírito Santo é um presente que Deus dá àqueles que o amam e visa a nos capacitar para enfrentar os desafios de maneira sobrenatural, preparados por Deus para cumprir os seus propósitos aqui na Terra. Então, queridos, o Espírito Santo é um presente de Deus, um presente que Deus dá para aqueles que o amam, né? E esse Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, podemos passar por qualquer prova, qualquer dificuldade que nós passamos em paz, passamos tranquilos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E vamos continuar nossa leitura que fala assim: neste dia, Deus está chamando você para uma vida de intimidade com Ele, para navegar nas águas profundas da sua presença. Busque com ainda mais intensidade o Espírito Santo. Esteja sensível à direção dele e assim seja capacitado para uma jornada transformadora. É isso, querido, que possamos ser cheios do Espírito Santo. A palavra vem falando de novo sobre intimidade, né? Intimidade com Deus. Tem falado sobre sinceridade, intimidade. Por muitos e muitos meses, os devocionais vêm dizendo sobre isso, né, queridos? Ser cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Porque esse é o principal. Quando temos isso, temos tudo. Se tivermos cheios do Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito Santo, está tudo certo. Pode estar tudo caindo ao nosso redor. Que está tudo certo. O Senhor está conosco. O Senhor está nos direcionando. A nossa frase do dia de hoje fala que só consegue agir de acordo com a vontade do Espírito Santo quem aceita ser dirigida por Ele, né? Temos que aceitar ser dirigidos por Cristo, dirigidos pela luz. Imagina, como que eu vou negar ser dirigido pela luz? Por que eu vou escolher ficar nas trevas, na escuridão, sem enxergar um palmo na frente do meu nariz? Sendo que eu posso enxergar tudo claro, posso enxergar o caminho, a direção claramente, se eu estiver cheio da presença do Espírito Santo. E a palavra do Senhor em João 8:12 fala: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz. O Senhor fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não
andará nas trevas. Então, queridos, vamos escolher andar na luz, escolher enxergar e andar por caminhos com direção, porque quando acaba a energia é um terror, né? Quando acaba a energia a gente não consegue andar sem sair apalpando tudo para ver onde a gente está, para a gente não bater em nenhuma quina e não se machucar, porque tá tudo escuro e é tudo difícil. É difícil fazer as coisas na escuridão, difícil achar alguma coisa na escuridão, mas quando estamos na luz, quando tá dia claro, quando tem energia, nós conseguimos enxergar tudo, fazer tudo com tranquilidade, sem ter medo de bater aqui e ali, né? Então, queridos, vamos escolher Jesus, vamos escolher a luz. Ele é a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz. Então, queridos, para nós sermos cheios, é o que nossa frase do dia fala. Só consegue agir de acordo com a vontade do Espírito Santo quem aceita ser dirigido por Ele. Então, vamos sim aceitar ser dirigidos por Cristo, ser iluminados por Cristo, né? A palavra-chave de hoje fala da presença, né? Devemos buscar a presença, ser cheios da presença, ser cheios do Espírito Santo. E aí assim nós conseguimos passar por qualquer prova e situação, se estivermos cheios de Cristo, movidos por Cristo, como Estevão estava nesse momento tão difícil. E ali ele não ficou murmurando, não ficou reclamando, não ficou questionando nada. Ele ainda assim pediu a Deus que perdoasse os seus opositores, os seus opressores, as pessoas que estavam ali apedrejando ele. Então que o Senhor possa nos dar profundidade, que possamos mergulhar profundamente na palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, que possamos ser realmente movidos pelo Espírito Santo, cheios dessa presença maravilhosa do Espírito Santo, direcionados por Ele, para que possamos passar por todas e qualquer batalha e situação tranquilos, em paz, sabendo que o Príncipe da Paz está conosco, que Ele está no controle e na direção de todas as coisas. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus possa falar melhor ao coração de vocês. Um beijo grande no coraçãozinho de cada um. Sejam cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo de Deus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Amém, queridos? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.